Eu fotografei muita coisa importante na minha vida. Mas o que eu acho mais importante, primeiro, porque é um fato de cunho nacional e histórico. Foi a chegada do presidente ao local onde seria construída Brasília. O JK e o Israel Pinheiro. Quando abriu a porta do avião, ele perguntou para mim se eu era de lá, se já tinha imprensa, se eu era de imprensa. Eu falei que era de Goiânia. Ele falou assim, então você capricha. Você vai tirar fotografia de um presidente na nova capital do Brasil. E desceu do avião. Nessa hora não tinha ninguém, era só eu que estava lá fotografando. Aí depois eu fiz assim, a hora que eu der os primeiros passos, você fotografa. Aí desceu, deu os primeiros passos, fotografei. Aí fui lá, os cumprimentos, etc e tal. Já tinha uma opção de autoridade de Goiás lá, que já tinha chegado. Aí, fotografei ele olhando o mapa da região. Depois eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei assim, esse homem é maluco. Como é que chamar isso aqui de capital do Brasil? O homem brasileiro não mais arranha as praias como os caranguejos. Brasília, um polo magnético em Goiás, é afinal a resposta a essa crítica de 2 séculos. O palácio residencial, cuja beleza decorre apenas de suas proporções e da própria estrutura, será o marco do ponto de vista técnico e artístico da cidade que surge. O governo de Goiás, através do Napoleão, que era motorista, era chefe de gabinete lá, do Dr. Juca, telefonou para o Eliezer Pena, convidando ele para fazer essa visita, que seria praticamente um furo nacional. O Eliezer, claro, me chamou, porque eu trabalhava com ele, e chamou também o Wagner Pimenta, que era um radialista da Rádio Anhanguera, que tinha quatro lugares no carro, né? Aí resolveu, de uma hora para outra, do dia primeiro para o dia... Eu tive que arrumar as pressas. Aí nós saímos daqui, geralmente, mais ou menos 9h30 da noite, 10 horas, viajamos a noite toda. Não tinha estrada, tinha que procurar onde é uma estrada que chegava lá naquele local. Nós fomos em Lusiana, fomos em vários lugares. Até que arranjava uma estrada, assim, a estrada da carreira, você ia muito bem. Chegava lá na frente, tinha um corguinho e não tinha ponte. Tinha que voltar. Aí, até que chegamos lá. Já tinha chegado umas outras autoridades, uns aviãozinhos pequenos. Já tinha lá umas 20 pessoas, mais ou menos. Aí, mas o repórter é só eu e o Eliezer. O Eliezer foi o primeiro a entrevistar o Juscelino na nova capital e eu a fotografar. Por isso mesmo, nós fomos homenageados com uma sessão especial lá na Brasília, como pioneiros. Eu acho que ele estava cansado já de andar, viu? Aí o Teixeira-Lote aqui, ó. Esse aqui era o nosso aqui, o Tamir Pacheco. E o Pau de Arara está aqui, ó. Primeiro fotógrafo, para fotografar e realmente conversar com ele. Porque ele falou comigo, que eu respondi e tal, né? É para mim uma honra muito grande. Depois que eu fui pensar, falei assim, gente, eu acho que eu fiz uma coisa boa.
uma coisa de cunho nacional. Não é qualquer um que faz isso, não é qualquer dia que tem um homem igual aquele, no meio do mato, fala que é a capital da República. Eu estava lá. Celino, através dessa amizade, o amigo dele lá em Jataí, Dr. Serafim de Carvalho, que está na fotografia ali, e que é meu primo, ele foi começar a sua campanha no interior. Lá em Belo Horizonte, orientaram ele: você não tem condições de começar a sua campanha aqui, o povo não quer. Então você vai vai começar o seu trabalho no interior. Aí ele telegrafou ao doutor Serafim, dizendo que ele estaria preparando para ir lá, para começar a sua campanha lá. Como o doutor Serafim conhecia demais o Celino, por um colega de faculdade e muito amigo, o doutor Serafim ficou muito feliz e satisfeito com aquilo. Na hora que ele recebeu esse telegrama, a minha participação já começou aí. Ele recebeu esse telegrama dentro da igreja, numa missa de domingo. A esposa dele recebeu o telegrama em casa e viu de quem era o telegrama, mandou levar o telegrama para ele dentro da igreja. E lá na igreja ele tomou conhecimento que tinha lá essa mensagem para ele lá e pediu para mim. Eu era São Cristão, era lá, trabalhava lá com os padres, então pediu para mim pegar aquele telegrama e levar para ele. Brasil, vamos para as urnas, povo democrata, gente varonil. Juscelino, 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 para presidente do Brasil. Aí foi falado do comício. Foi organizado o comício do Juscelino inaugurar a campanha dele, fazer o primeiro comício dele em Jataí, na cidade do amigo dele, do Dr. Serafim. Naquele tempo, a gente já lia sobre mudança da capital. Mas o problema de Jataí, nós fomos lá, não foi para mexer nem falar nada de mudança da capital. Foi um comício de Juscelino Kubitschek, que ele ia iniciar a campanha dele por uma cidade do interior do Brasil. E justamente ele escolheu Jataí. É claro, naquele tempo eu trabalhava no Palácio, e acompanhei o governador até Jataí. Cheguei lá, peguei as fotografias, a chegada dele, etc. e tal, né? Mas isso foi de manhã. Mas na hora que estava programado o comício, choveu torrencialmente. E não podia o povo de chuva ficar ouvindo discurso, né? Aí é desconfortável demais. Aí o prefeito, na época lá, Dr. Luciano de Carvalho, que inclusive era meu primo também, aí o Dr. Luciano arrumou lá um barracão de uma oficina mecânica, lá perto do largo onde ia ser feito o comício, e passou a avisar o povo, através de alto-falante, que o comício não ia ser realizado. Mas lá, em determinado lugar, assim. E o povo foi tudo para lá, cidade pequena, né? Naquela época, Jataí devia ter no máximo, seus 20 mil habitantes. O Feliciano fazendo o primeiro discurso. O Feliciano. Aqui está o Toniquinho em frente ao candidato. Durante o comício, à noite,
o tempo estava ruim, estava chuvoso. E realmente eu fiz umas primeiras fotos e começou a chover. E a minha máquina é uma máquina simples, levou um pouquinho de água lá e o flash começou a dar choque. E eu não consegui tirar a fotografia. Corri para o hotel para poder limpar, arrumar, ver se conseguia arrumar essa. E eles foram para um galpão. Lá nesse galpão é que houve o comício. Ele falou, etc e tal. É aí que apareceu esse Tuniquim, que perguntou sobre esse problema de Brasília. Ele falou muito no discurso dele em cumprir a Constituição. E eu estava fazendo o preparatório para fazer o curso de Direito, o vestibular do curso de Direito. E tinha visto a Constituição. Então ele queria conhecer a opinião do público ali presente sobre o momento político brasileiro. O que o povo de Jataí, o que o povo de Goiás desejava saber ou perguntar ao candidato sobre o momento político brasileiro. Eu vi o Juscelino como aquele presidente oportunista, viu que estava na história, que seria transferido da capital, ele se beneficiou com isso, porque ele ajudou a transferir. Ele cumpriu realmente o mandato de chefe do país na época, né? E não foi fácil para ele não, sabe? Ele teve bons assessores, porque a dificuldade criada por um partido chamado UDN, União Democrática Nacional, não foi fácil não. Tinha aqueles caras mais sacavam a inteligência assim, diabólica, contra tudo que aquilo não vai ter nada lá, tudo vai ter, sabe? Vai ter, esculhambavam, criticavam, e isso pela imprensa. A imprensa também tinha grupos que não tinham interesse em sair do Rio para vir para cá. Então dizia que era um deserto, não tinha nada, e aí o Juscelino teve que ir aos poucos, com o bom assessoramento que ele teve, né, quebrando aquela resistência. Então veio aquela manifestação de querer saber, né? A coisa que só Deus mesmo sabe explicar. Porque eu não tive uma pessoa assim perto, Sebastião Bento, nem ninguém, para perguntar para mim por que eu não fazia pergunta. Mas ele era muito assim de ver se tinha imprensa, fotógrafo perto. Ele era muito vivo, muito esperto na maneira de se comunicar, sabe? JK, é o caso. Sim. A mesma coisa que aconteceu aqui em Goiânia. Quando eu cheguei, eu tinha até um certo recheio de chegar perto do Dr. Pedro. Aquele homão de branco, todo posudo e tal. Eu tinha medo de chegar perto dele. Até que, passando no fim, a hora que eu vi o Dr. Pedro era uma pessoa muito 100%, uma pessoa folgada. O JK, a mesma coisa. A gente via aquela pose, que coisa dele, falando tal. Achava que ele era... Eu pensava assim, esse homem deve ser enjoado para danar. Se bem que eu estava em Uberlândia e quando ele foi candidato a governador de Minas. Eu estava lá, era eleitor, e disse, eu não vou votar nesse homem, não. Senão um nome estrangeiro, Kubitschek, esse homem sei que lá. Se bem que ele tem um Oliveira aí, que mas não falei, eu não vou votar nele, não. E não votei, realmente, como governador de Minas, não. Mas depois, ele, como governador de Minas, veio muitas vezes a Goiânia. E aí, eu fiquei vendo que o jeito dele de tratar os outros, tratar pessoal, falar, e fiquei achando bom, né? Comecei a gostar do jeito dele. Aí que eu digo para você, Raimundo, aí o Tuniquim foi acionado. Mas quem que acionou o Tuniquim? Mas quem? Os pais, sim. Ele ouviu aquela pergunta minha que eu perguntei para ele, já que ele tinha falado tanto
em cumprir a Constituição, se eleito fosse, se ele mudaria a capital. Aí ele, coqueto, olhou para um lado, por outro, e disse que aquela pergunta, naquele momento, era uma pergunta, a resposta dele, viu? Era uma pergunta embaraçosa, difícil, mas ao mesmo tempo muito oportuna e feliz. E que a partir daquele momento, ele faria daquela pergunta o objetivo principal de sua campanha e de sua administração, se eleito fosse. Confesso que até aquela altura eu não havia pensado nesse assunto. Mas quando a Toniquinho me colocou o problema, eu pensei subitamente. Não dei senão 1 ou 2 segundos de espera e respondi prontamente. Se a Constituição exige a construção da nova capital do Brasil, vou respeitá-la e construirei a nova capital do Brasil, no Planalto Central. Aí esse barracão virou, explodiu de palma, o povo batia palma, batia o pé e vibrou, foi uma vibração total, né? Ele emocionou, limpou os olhos, né? E repetiu, conforme havia dito, com as bênçãos de Deus. Ele era muito religioso, com as bênçãos e a proteção de Deus. Aquele momento ali, aquele compromisso ali, haveria de ser cumprido, né? O povo voltou a aplaudir, a manifestar muita alegria, muito apoio àquela ideia. E Brasília está aí. É verdade. Vou construir a nova capital. E assim o Brasil caminhará 50 anos em 5 de governo. E este passou a ser o slogan da minha campanha, que graças a Deus foi plenamente realizado, fazendo com que realmente o Brasil andasse em muitos setores, não apenas os 50 que eu anunciei, mas 1 ou 2 séculos. O que eu sabia é que existia uma ideia, desde a época do Império, da mudança da capital para o interior. O país era muito grande e a capital no Rio de Janeiro, mas vivia sob ameaça de invasão lá da Europa. França, Inglaterra e outros países lá queriam assumir, porque é uma extensão territorial muito grande, né? Então eles queriam tomar conta. E Tiradentes percebeu isso. Ele era natural de Diamantina, de onde é Kubitschek também. Então ele trabalhou incansavelmente, ele foi incansável na ideia de mudar a capital, de transferir a capital para o centro do país. Lembro que os mapas da época tinham um quadradinho onde assim, futura capital do país. Então Brasília já estava marcado. E o Juscelino, por exemplo, poucas pessoas sabem disso, mas o Juscelino, ele, com Israel Pinheiro, eles já estudavam a construção de uma nova capital para o país. Eles já tinham isso na cabeça. Tanto que quando ele respondeu o Tuniquinho, e construiu Brasília em 3 anos e meio. 56, quer dizer que é o início, o local onde seria construído Brasília. Não tinha estrada e todo o material para Brasília, no começo, foi levado de avião.
Depois é que construíram as estradas, caminhões levavam, né? Não tinha água encanada, é claro, né? Eles faziam essa cisterna e juntavam isso aqui, o pessoal daquela zona ali por perto usavam isso aqui. Todos os meios de transporte foram usados para que aproximadamente 15 mil pessoas pudessem estar presentes à primeira missa realizada em Brasília, a futura capital do Brasil. No começo, dei a primeira missa, fotografei a primeira missa de Brasília. Um frio danado, não tinha lugar para todo mundo, porque muita gente, não tinha hotel, não tinha nada. Dormi dentro do carro, de uma rural, 4 caretas lá atrás. Estava tudo assim de perna cruzada. Quando quisia virar, vamos virar! Aí tinha que ter todo mundo virado de uma vez, porque senão não dava. E curtindo aquele frio danado. Mas tudo isso passou. Muita gente chegou a dizer que o Juscelino era um vidente, era uma pessoa que pensava para o amanhã e fazia e realizava conseguia aquele pensamento, dada a seriedade, a boa vontade e o sentimento, o patriotismo dele. JK era uma pessoa sui generis. Ele entrava no avião, primeiro ele dava aquele gesto dele, com o braço. E lá dentro, tirava o sapato, punha a cadeira para trás assim, para deitar, dormir. Quando está voando, ele está deitado. Isso poucas vezes que eu viajei com eles dentro do avião, mas a turma de fotógrafo, de repórter, de jornal, tinha outro avião para voar. Mas várias vezes eu viajei com eles. Quando foi para localizar mesmo a região do Brasil Central e construir Brasília, ele era presidente no Rio, mas não saía aqui do Brasil Central, né? Ele trabalhou incansavelmente entre Rio de Janeiro e Brasília. As condições de habitabilidade foram reconhecidas, tudo isso, mas eu acho que foi um avanço por providências históricas. Já estava escrito que ocorreria essa mudança, mas ninguém tinha coragem de enfrentar a mudança, né? Com medo da resistência de quem morava em Copacabana, aqueles caras que tinham interesses lá, patrimoniais, apartamentos. Ninguém queria sair da beira-mar, não foi fácil. Então fui trabalhar no IAPC com o Dr. Wagner, o Biratã, que era o engenheiro-chefe das construções. Então ali fiquei praticamente fiscalizando, vendo, porque tinha de ficar pronto. O Juscelino queria inaugurar Brasília no dia 21 de abril de 1960. Então eu vi. Aconteceu acidentes em Brasília. Eu perdi, por exemplo, um amigo meu que morreu num acidente com um jipe em Brasília. E aí você via a Praça dos Três Poderes, né? Veio uma máquina para a Praça dos Três Poderes, havia um morro, e essa máquina ficava cortando a terra e ela caindo em cima do caminhão. Você acredita que vinha gente para poder assistir a máquina? Que ninguém, né? Então foi assim a construção de Brasília. O presidente Juscelino Kubitschek realiza nova visita de inspeção, durante a qual inaugura a pista pavimentada para aviões de grande porte. Em sua companhia, viajam os embaixadores de Portugal e da França, além de jornalistas estrangeiros. Os trabalhos continuam em ritmo acelerado. A história é o seguinte: o Dr. Israel Pinheiro, era o presidente da Nova Cap, o homem de uma visão grande
inteligente e que queria construir Brasília de qualquer maneira, mas dentro da maior honestidade do mundo. Um filho de um compadre dele, que ele foi prefeito lá acho que é Baeté, Minas Gerais, ou Caeté, mandou o filho dele procurar Israel e trouxe um bilhete. O bilhete dizia o seguinte: compadre Israel, aí vai meu filho Zacarias, jovem, sério, honesto, trabalhador, que muito vai te ajudar a construir a capital. Arruma qualquer coisa para ele, qualquer trabalho. Além do mais, ele é excelente tipógrafo. Tipógrafo naquela época era o cara que fazia uma espécie de um jornalzinho interno. E o Israel, quando leu o bilhete, ele com a cabeça voltada para a construção de Brasília, só pensava em engenheiro e topógrafo. Aí ele mandou no bilhete, escreveu no bilhete, mandou para a divisão do pessoal, doutor Brandão, fiche imediatamente o Zacarias como topógrafo. O Zacarias pensou comigo, isso, o Israel como me confundiu com topógrafo, pensando que eu sou topógrafo. Bom, eu toda a vida vi, quando fizeram o levantamento lá de Caeté, eu mexi com topografia, ajudei o topógrafo, mas é uma distância muito grande entre topógrafo e tipógrafo. Ora, mas se eu for falar com o Israel que ele enganou, o Israel vai me bater até. Eu conheço ele igual meu pai. E se eu vou voltar para Minas Gerais, o que meu pai vai falar? Ah, meu filho, você não quer nada mesmo, não. Você é o arrimo da família. Mando você para compadre querido meu, Israel Pinheiro, para te arrumar um emprego, ou você fala que eu não tenho emprego para você lá, ué? Que isso, você tá doido. E no outro dia, cedão, ele foi para o DVO. Para poder. Quando chegou no DVO lá, a turma de topógrafo, material, trena, baliza, mira, metro, saco de piquete. Ele falou, ixi Maria, o que eu vou fazer? Aí falou com o topógrafo, não, senhor, deixa comigo que eu vou te ajudar. Esse Teodolito Kerner é muito mais simples e muito mais fácil para trabalhar com ele do que o Wilde. Você tem que mirar lá, mirar no ponto e virar para frente e mandar medir a metragem e pôr o piquete. Ele fala, só isso, mais nada, é só chegar em frente. Assim, de segunda a sexta-feira, ele foi trabalhando e piquetou a W3, e as máquinas vinham atrás correndo, cortando tudo, derrubando tudo. Quando chegou sexta-feira, a W3 Sul estava toda aberta, completamente aberta, e as máquinas já estavam indo embora. Quando chega o representante do Lúcio Costa, quando vê aquilo, gente, o Israel errou tudo, você imagina, que doido, sou. A W3 não é assim não, é igual a W1, igual a W2, ele errou tudo. Chamou o Lúcio Costa vai conversar com Israel. Israel, não é possível, você errou, está tudo errado na W3 igual. O Israel era fanhoso. Ô Lúcio, não enche o saco não, uma cidade capital tem que ter uma avenida aberta e está acabado, não enche o Lúcio não. O Lúcio Costa ficou apavorado, brigando com o Israel, foi para o Rio falar com o Juscelino, que o Israel tinha errado tudo. Quando chega no Rio, ele falando com o Juscelino, lógico, quando ele vê, não, o que o Israel fizer está tudo bem feito e está acabado, e é assim mesmo. Você imagina, se ele falasse que estava errado, não tinha mais Brasília, acabava Brasília na hora. Então nós temos aí hoje uma W3 ligada de ponta a ponta, demarcada por um tipógrafo, o Zacarias. E depois fizeram a W3 Norte, porque para ficar igualzinho, que era a asa de um avião. Eu comecei a trabalhar como engenheiro fiscal de duas obras. Ministério da... Naquela época era Guerra, Ministério, hoje é Ministério do Exército, mas naquele tempo chamava Ministério da Guerra e Ministério da Fazenda.
Eu era fiscal desses dois ministérios. Estava tudo no esqueleto, só de... Aquilo como é que chama? Estrutura metálica. Não é de concreto, não, é metálica. Que foi contratado naquele tempo por uma empresa americana que forneceu esse material, sabe? Tanto é que muitos anos depois, quando pegou fogo num ministério lá, e eu aí já era diretor da Nova Cap, aí eu liguei para essa empresa lá nos Estados Unidos, e eles não tinham. Eu pensava que o americano era organizado nisso. Pensei que tinha lá as coisas para poder fornecer para a gente, não tinha. Aí eu falei, poxa, o Palácio do Planalto me apertando para resolver. Bom, aí o que é que eu fiz? Liguei para a Companhia Siderúrgica Nacional e falei, eu estou precisando de fazer essas estruturas, refazer. Eu recebi a ordem do presidente da República e estou repassando para o senhor. Eu quero amanhã 2 engenheiros de vocês aqui em Brasília. Aí ele pegou, tá bom, então eu vou mandar. Falei, não, tem que mandar, porque eu estou sendo mandado, você também tem que ser mandado. E aí vieram para cá para poder tirar a medida já de uma vez e refazer o que tinha que ser feito, né? Meu sogro, José Antônio Silva, que era o cineasta e trabalhava no governo, o Juscelino convidou para vir fazer toda a documentação histórica com o filho aqui em Brasília, desde o lançamento da Pedra Fundamental, dia 27, em 57, até o dia da inauguração. Dia 27 de fevereiro, o projeto começou em 56, mas em 57 tomou a providência. O Juscelino já trouxe a equipe e o Israel Pinheiro, o prefeito tradicional, que ficou famoso pela sua energia, capacidade, um homem dinâmico e muito bravo. Ele cobrava as coisas para ontem, e tinha que ser. E o Juscelino, um grande estadista que conseguiu trazer a capital para aqui, com o início de uma construção espetacular, porque a Praça Três Ponteiros é um projeto maravilhoso com Oscar Niemeyer. Ele recolheu as melhores coisas, o que tinha de competência maior, para dar início à capital do Brasil, que estava sendo super badalada. No Triângulo Monumental da Praça dos Três Poderes, estão sendo construídos os palácios do Congresso Nacional, o do Planalto, onde despachará o chefe do Poder Executivo, e o Palácio do Supremo Tribunal. O Senado e a Câmara funcionarão em um só bloco gigantesco, com serviços auxiliares e escritórios dos parlamentares em 2 edifícios anexos, formando um conjunto de impressionante beleza que se destacará de maneira grandiosa no plano geral da cidade. Tinha críticas demais, em tudo que se faz existe a crítica, mas existia o lado positivo. Abriu fronteira do Brasil, que o Brasil era esquecido, centro era abandonado, abriu estrada Belém-Brasília e foram surgindo outros trabalhos maravilhosos que eles foram desenvolvendo e a construção direta. E o Salve tomava todas as tomadas possíveis com chuva, vinha de Belo Horizonte para cá, daqui para Belo Horizonte, ia para São Paulo revelar na Líder, para fazer a revelação, a montagem do filme. Cada pedaço que fazia uma montagem para exibir para o Juscelino, lá no Palácio. O novo palácio, com o desenho característico de suas colunas, já tem sido saudado, embora ainda em construção, como uma das maiores obras arquitetônicas do nosso país. Detalhe interessante é que o seu lago artificial avançará uma das pontas sobre o fundo do prédio, ocasionando efeitos inteiramente diversos na apresentação de cada um dos lados do palácio. Fui convidado para hospedar lá no Catetim, mas o Niemeyer dormindo num quarto só, lá uma semana, Oscar Niemeyer, que ajudou ele muito. Oscar Niemeyer foi
um braço direito dele, né? Os projetos, o trabalho da construção de Brasília, do Catetim e de outras obras de Brasília, tudo passava pela mão e pela ideia dele. Eu não gostava de andar de avião, não. Vinha de avião para cá, mas vinha com medo desgraçado. Desceu ele do avião, ele desceu e ele saiu, foi lá pro mato. Depois ele fotografou, eu tenho foto dele. Entrevistando os Niemeyer. Nossa, esquisitão. Era o tal. Os arquitetos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Ao primeiro, coube projetar e orientar as obras de urbanismo. Ao segundo, as obras de arquitetura. Os dois técnicos e artistas, justamente admirados em todo o mundo, compõem com linhas, volumes, cores e espaços a Sinfonia de Brasília. Eu fico pensando assim, gente, naquele tempo aqui não tinha nada, hoje está tão diferente, hoje está jardinado, porque naquele tempo era mato. O Catetim foi feito no meio do mato, quase, em poucos dias, para o Juscelino ficar. É a mesma coisa que eu tenho de Goiânia. Eu conheci Goiânia no início, zero. E hoje esse monumento que hoje é Goiânia, eu fico pensando assim, gente, eu vi isso crescer, vi Brasília, eu vi Brasília nascer, crescer, Goiânia praticamente nascer, crescer. Olha o que aconteceu com Brasília criado desse jeito, o que aconteceu com o Nordeste. É uma loucura o que aconteceu. O desenvolvimento do Nordeste, o desenvolvimento de Goiânia, o desenvolvimento de Anápolis, cidade que eu conheci pequenininha. Esse desenvolvimento foi uma coisa fantástica para o país. Eu fotografei Brasília, achei bom, mas no fim eu falava assim, gente, gastando dinheiro demais com uma coisa que vai ficar aqui no meio do mato. Não achava que teria o progresso que teve. Eu mesmo pensava assim, vai ficar esse troço aqui no meio do mato. Mas não, o negócio foi para frente. Era um grande homem, Juscelino é empreendedor mesmo, aquele era braço forte. Muita gente ignorou, muita gente achou que ele não daria conta daquilo naquela época, né? Ele inaugurou Brasília em 60. Ele construiu Brasília em menos de 4 anos. O que tinha? Quais os recursos nós tínhamos naquela época? Era muito pouco. E aqui no interior, não era no Rio nem em São Paulo. Deu aquela mesa grande, o pessoal tudo em redor, e ele declarou inaugurada a nova capital do Brasil. Aí está perto. Eu consegui fotografar o início de Brasília até a inauguração. A data de hoje tornou-se duplamente histórica para o Brasil, porque a gloriosa evocação do passado junta-se agora à epopeia da construção desta nova capital que acabamos de inaugurar. Saudamos assim a um só tempo o passado e o futuro de nossa pátria, através de 2 acontecimentos que se ligam no ideal comum que os animaram, o de fazer o Brasil afirmar-se como nação independente. O sonho dos Inconfidentes de 1799 tem nesta realização de 1960 a sua etapa derradeira, pois agora encontra o Brasil o seu verdadeiro destino e poderá caminhar mais solidamente para a completa emancipação. Ele, toda vez que ele falava do Brasil, ele falava com grandeza, né? E nunca ele criticou de tal forma aqueles que fizeram, porque a cassação dele foi uma cassação que ninguém... Por que o Juscelino foi cassado?
Por que o Juscelino foi exilado? Por que o Juscelino foi morto? Esse foi um bilhete que eu encontrei dentro de um dos livros, porque Dona Sara levou a biblioteca do Juscelino para o Memorial JK e me perguntou se eu queria ficar com os outros livros. Então ela mandou para mim e dentro de um livro eu encontrei um bilhete do Juscelino onde ele dizia: ao senador Ney Braga, ilustre ministro da Educação, com os meus aplausos ao seu programa de cultura que acabo de ler nos jornais da manhã. Ele não deixava passar nada. E veja bem, ele estava cassado e o ministro pertencia aos homens de 64. Ele gostava de seresta e gostava muito de dançar. Muitas vezes a gente ia em um restaurante, né, e tinha uma música, mas não tinha ninguém dançando. Ele chamava o garçom e falava assim: arreda aquela mesa que nós vamos dançar. É uma honra para mim, viu? Vou falar, é uma honra para mim. Mas eu acho que nem todo mundo aconteceu isso, viu? Teve essa oportunidade de ir lá, fotografar do nada até a inauguração da cidade. Eu trabalhei dia e noite, e, às vezes sem dormir, passava uma semana inteira dentro da obra, para a gente ver concluída aquilo, para poder ver inaugurada a capital. Brasília, olha o tamanho que está Brasília hoje, né? Basta você olhar o tamanho que está essa cidade hoje, né? Até eu mesmo assusto com isso, com as coisas que eu vi. Quando começou naquele tempo não tinha nada, zero, mato puro, poeira. E muita gente achava que era ruim para a gente, mas não era ruim, não, era bom para a gente. Graças a Deus pudemos participar disso, ajudar a fazer essa cidade. Eu acho que Brasília mudou a história do Brasil. E é uma cidade, cada dia que passa, eu acho ela mais importante. Não só em termos político-administrativo, como também em termos social e de trabalho. Valeu a pena, mas não foi fácil vencer a resistência, isso é que eu digo. Para vencer a resistência, o Juscelino, bem assessorado, sacou duas coisas: ganhar os 2 primeiros anos dobrado dos seus vencimentos e ter direito de comprar um apartamento funcional. Essas duas providências acabaram com a resistência, só foi transferido por isso. Graças a esse assessor maluco que mandou essa ideia, a transferência foi feita. Mas não foi fácil, sabe? Mesmo assim ainda tinha pessoas resistindo, sabe? Mas eram poucas resistências. O Juscelino mandou rodar em vários lugares para mostrar o que estava sendo feito para o Brasil ir conhecendo, porque a televisão informava pouco ainda. Estava começando, foi em 62, 63, que antes não tinha meio de comunicação através da televisão. Agora vamos, finalmente, percorrer o setor residencial, onde as superquadras substituem o conceito tradicional de ruas. Superquadra é um quadrilátero de 240 por 240 metros, rodeado por uma área arborizada de 20 metros de largura. Dentro dessas superquadras, os blocos residenciais podem dispor-se da maneira mais variada, obedecendo, porém, a 2 princípios gerais. Gabarito máximo uniforme de 6 pavimentos, mais piloti, e separação do tráfego de pedestre.
Então ele mandava arranjar projeções nos lugares, nas cidades, para mostrar o que estava sendo feito. Nem era muito difícil conseguir isso, nem sempre, mas eles iam. E fazia projeção, por exemplo, cada hora num estado. Tinha que mostrar o que estava sendo feito para eles acreditarem, porque quem estava de longe só pode fazer crítica ou pode entender. Como é que vai chegar essa situação a cada um, né? Quando eu vi terra desbravada, eu era bandeirante, desbravadora. Então eu falei, é aqui mesmo que eu vou ficar. Meu pai, quando saiu de Nepomuceno, a vontade dele era ter vindo para Brasília. Isso em 1958, eu tinha 7 anos. E ele não veio para Brasília e foi parar em Belo Horizonte. E eu sempre ouvi falar de Brasília, por que eu não fui para Brasília? Eu devia ter levado meus filhos para Brasília, que eram 9 filhos. Ele acha até que se ele tivesse trazido os 9 filhos para Brasília em 1958, hoje nós estaríamos até melhor de situação do que ficar em Belo Horizonte. Acabou que nós ficamos em Belo Horizonte. Bom, aí aos 20 anos surgiu a oportunidade de eu ser transferido para uma cidade. Eu podia escolher a cidade. Aí eu escolhi Brasília. Essa miscigenação, que diríamos, traz uma cultura muito grande para a gente e para o país também. Essa integração de norte a sul traz um crescimento pessoal e global, né? Olha, tem Parkway, tem Asa Norte, tem Sobradinho. Então a cidade inteira é minha. Eu tenho minha família toda espalhada aqui. É um prazer morar aqui. Eu sinto bem aqui o lugar que eu estou. Eu tenho prazer. Eu não sei mais quanto tempo, porque depois dos 80, minha filha, tudo que você recebe é lucro. Eu já estou com 82, já estou no lucro. Então não sei até quando eu vou chegar. Mas eu quero que vocês, todos brasileiros, sintam na pele o valor da nossa terra. Outro dia eu estava decantando para os meninos. Honra com fé e orgulho a terra em que nasceste. Não verás país nenhum como este. É Olavo Bilac. E ele descreve uma coisa linda. Isso é amor à terra, amor às pessoas, amor ao ambiente. E isso aqui em Brasília a gente tem. Nossa família tem, porque nós somos muito unidos. Você vê que tem 4 filhos que moram aqui. Então, isso é muito importante. Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Olha, eu não tenho nada para queixar de Brasília, não acho nada ruim aqui. O que está acontecendo hoje aqui é o trânsito, está muito difícil. Qualquer coisinha congestiona tudo, né? Tá? Mas o melhor é perspectiva, poder aquisitivo, crescimento fantástico, né? Qualidade de vida, muita qualidade de vida. Nossa, é uma paz isso aqui, uma paz. É por isso que o pessoal vem para cá e não volta, por isso que a cidade está inchada desse jeito. De cada 10 funcionários públicos que vieram, apenas 2 voltaram aos seus estados. Comecei assim, eu estudava em Uberlândia, eu já contei esse caso muitas vezes. Tinha um repórter fotográfico do Rio, que ia, a família dele lá de Uberlândia, ele ia passar uns dias lá. Eu fiquei conhecendo. E ele via aquele movimento, coisa e tal. Ele pedia para fazer revelar umas fotos do meu, tinha um laboratório lá. Eu vi todo aquele movimento, aí pensei comigo, olha, essa coisa é boa, vamos fazer.
eu vou fazer também. Essa aqui foi a que tirou do Juscelino, quando a primeira visita dele ao local que seria construída a nova capital. Essa e a Rolleicord. Quando eu comecei a fotografar, primeiro eu usei uma máquina de 8 fotografias. Tirava 8 fotografias, tinha que tirar aquilo, trocar o filme, mais 8, trocar o filme, tal. Depois passei para Rolleiflex. Rolleiflex, ela tirava 12 chapas. Tirava mais tempo, tinha que trocar o filme. Depois passei para 35mm. 35mm a gente tirava 35 fotos, mas sempre tinha que trocar filme. Às vezes, numa solenidade, numa hora importante, o filme acabava, para trocar o filme naquela hora era uma dificuldade, viu? E outra coisa, você trocava filme, tinha aqueles filmes próprios. Muitas vezes você tinha que revelar o filme, porque quem que revelava os filmes era eu. Eu ia para lá na câmera escura, revelava os filmes, depois secava para fazer as ampliações. O mais interessante de tudo não é bater a foto só, fazer a foto em si. É entrar no laboratório, revelar o filme e revelar as fotografias. Como nós acabamos de fazer agora há pouco, né? No escuro, luz vermelha, etc e tal. Faz a revelação, dá uma pequena lavada e vai para o fixador. Esse é o bom da fotografia, o mais interessante que eu gostava mais foi isso. Eu acho que eu fui mais laboratorista do que fotógrafo. Fotógrafo a gente tirava as fotos, mas fui mais laboratorista. E fotografei, comecei a fotografar, festinha, futebol, etc e tal. Até que o Popular, que era um jornal bissemanário, ia transformar em semanário. Aí eu falei, eles vão precisar de um fotógrafo lá, né? Fui lá, me apresentei, ao Câmara Filho ainda, o chefão antigo. Aí ele falou assim, olha, eu vou te dar uma pauta. Se a gente gostar das fotografias, você vai contratado. Sabe qual é a pauta? Fotografar o início da construção da usina do Rochedo. Lá, né? Fotografei. Aí, aquilo foi até bom, o estado. Fotografei e continuei fotografando. Sempre. Acompanhei a construção todinha, até a inauguração. Depois eu fiz um álbum grande para centrais elétricas e tal. Aquilo era bom que me dava dinheiro, né? Mas eu achava melhor o Estado. Trabalhar no Estado que no jornal. Minha mulher não gostava muito quando eu viajava, eu ficava vários dias fora, não. Mas o que eu podia fazer? Era meu ganha-pão, era aquele. Ela achava ruim, não gostava. Mas meu ganha-pão era aquele. Eu também não achava bom ficar longe, não, viu? Nós casamos muito pobre. Não tinha nada, ou ele trabalhava no Popular, ganhava 1.500 cruzeiros naquela época e logo nasceu o primeiro filha. Todas as vezes que a gente acompanhou meu pai em Brasília, meu pai tem um reconhecimento muito grande, ele já recebeu uma comenda, ele já recebeu vários títulos da cidade, certo? Então tem o reconhecimento dele, porque afinal de contas foi o primeiro fotógrafo a fotografar o presidente descendo, né, em Brasília, certo? Então, assim, meu pai, ele conta isso aí, assim, para ele isso aí é uma importância tão grande, mas tão grande, certo? Que eu fico satisfeita em ser filha dele, né? Em ter esse legado dentro da minha casa, em crescer com essas fotografias.
Saía, fotografava tudo, principalmente esporte. Eu gostava muito de esporte. Ainda gosto, mas não fotografo mais. Eu sou um dos fundadores da Associação dos Cronistas, ajudei a fundação da Associação dos Jornalistas Profissionais, ajudei tudo isso. Mas eu sempre fotografava. Por exemplo, se eu sabia que tinha um joguinho aqui, que tá lá na frente, eu ia. Se eu soubesse que tinha um campeonato de cuspe em distância, eu ia lá fotografar aquele campeonato. E assim eu fui fazendo. Meu pai é um cara muito brincalhão, né? Gosto muito dele porque ele sempre foi muito brincalhão, é um cara sério, foi um exemplo, acho que pra mim, né? Como homem, assim, tem um caráter inabalável, até as histórias que eu sei do meu pai, né? Que ele é um cara um caráter inabalável, é uma pessoa muito dedicada, foi uma pessoa muito dedicada à família, nem tanto que hoje a família é muito unida, né? Super unida. Então, assim, e todas as vezes que a gente tem algum problema, alguma coisa, sempre o refúgio é lá na casa dele. Para mim é a figura de um pai, né? Porque afinal de contas foi ele que ele ajudou a me criar. Nós temos aí também a questão da importância, né? Porque querendo ou não é uma pessoa com nome, é uma pessoa que teve uma bagagem histórica, exerceu uma influência na história da nossa cidade aqui, Goiânia. Não só da nossa cidade, como outras aqui ao redor, também, né? Porque o trabalho de repórter fotográfico, ele contempla muita coisa, né? Ele tem que rodar muito. Um fotógrafo que trabalha para um presidente, por exemplo. Imagina. Para ele, acho que o que menos importa é o dinheiro, né? Acho que o que mais importa para ele realmente é um legado, é uma fotografia quando, né, tem um reconhecimento e aí o pessoal fala, poxa, que bacana, como que o senhor tirou essa foto? Né? E muitas das vezes ele fala, poxa, eu estava num lanche ali na esquina da 3 com a Goiás e comendo lanche ali, achei interessante a paisagem, tirei uma foto, né? Isso para ele é o valioso. Isso para nossa família também se tornou valioso, né? Dinheiro, na verdade, só serve para criar momentos, tá? E o que meu avô mais nos ensinou e mais deixou, né, para nós foi exatamente momentos inesquecíveis. Não é porque meu pai é um pioneiro na arte fotográfica no estado de Goiás, certo? É uma pessoa que tem que ser valorizada, porque o acervo fotográfico que ele tem é muito grande e é muito importante para a cidade. Com a fotografia, foi o que eu vivi. Eu criei meus filhos, criei meus netos, tudo à custa de fotografia. Eu acho bom, até hoje gosto de fotografia. Fotografo, mas coisa nossa só. Mas, se eu pudesse, seria fotografar pelo mundo todo, mas não teve jeito. Sempre aprendi isso. Tirar fotografia, procurar fazer aquela foto bem feita, porque só tinha aquele filme, não tinha outro, e aparecer. Mas agora hoje não. Eu vejo essas máquinas digitais, você chega aqui e tira 10 chapas numa coisa só, eu falo, não, eu tirava uma e tinha que sair boa, porque senão... Eu lembro do meu pai, tinha um cômodo no fundo da casa dele, antes dessa casa nova, eu sempre entrava lá e via ele revelando as fotos, e antigamente era um quarto escuro. Então assim, eu sempre via quando ele chegava do serviço, depois que ele chegava, ele entrava para esse quarto e ia revelar essas fotos.
Aí eu entrava lá e via isso. Guardei os negativos todos. Não tinha tanta... olhava tanto negativo, que eu guardava assim, de qualquer jeito. Não conservava direitinho, não. E hoje eu tenho dó de ter perdido muita coisa. Tem muito filme meu aí que perdeu, estragado. Mas eu não sabia como guardar, não tinha condição de guardar direitinho. Hoje meu filho já guarda direitinho. Passei tudo, problema de fotografias, para ele, né? Eu senti que minha cabeça já não estava tanto assim. Chamei e falei, ó, você vai tomar conta, isso aqui é seu agora. Se você fizer, é seu. Tá aí, ele está continuando. A primeira coisa que eu fiz foi conseguir uns envelopes para ele separar os negativos e catalogar por assuntos. E ele veio fazendo isso durante o tempo. Em 1996, com o advento do Windows, eu tomei conhecimento da tecnologia digital para escaneamento de imagens. E lembro, sempre acompanhando sobre a preservação de acervos que nós tínhamos, não só em Goiânia, como em diversos locais do Brasil. Aí foi que eu senti mais ainda o peso histórico que esse material tinha para nós. Então, corri atrás, fiz um curso de Photoshop, compramos o equipamento e eu comecei a escanear esses negativos. Então eu tenho tudo isso guardado, essas mídias todas guardadas, registradas com essas imagens. Hoje são cerca de 100 mil imagens históricas de alta relevância para o estado de Goiás e principalmente para Brasília. Sinto realizado. Agora, francamente, fiz muita coisa sem saber que teria sido importante depois. Mas hoje eu sinto realizado. Depois eu olho minhas fotos lá e falo assim, gente, eu fiz coisa que nem ninguém pensava em fazer. Fotografar. Eu sinto uma pessoa, eu com essa idade que eu tô, me sinto uma pessoa realizada. Estava lá no lugar certo, na hora certa, e fotografei certo. Então você capricha. Você vai tirar fotografia de um presidente na nova capital do Brasil.